Fala galera, tudo bom com vocês? Eu sou o Felipe Franklin e esse aqui é o Fechamento Coral. Mais uma vez trazendo o pré-jogo aqui para vocês, dessa vez da última rodada da primeira fase da Série D. O Santa Cruz vai receber o 13 de Campina Grande e a gente não pode esperar nada menos que uma vitória para esse jogo, a retomada da confiança, porque o Santa Cruz já tratou de destruir todas as expectativas que a gente tinha para o mata-mata. Esse jogo vai ser, digamos aí, uma aliança de paz entre clube e torcida, e para isso, de fato, a gente precisa vencer o jogo até certo ponto, se possível, com um resultado convincente, para daí então a gente ir com força para o mata-mata. Debate pronto, para começar a falar desse jogo, vamos tentar entender a escalação. Marcelo Cabo já deu entrevista dizendo que só ia soltar a escalação uma hora antes do jogo, não ia antecipar nenhuma decisão, mas eu vou passar aqui uma escalação para vocês, que é o que eu faria diante de todas as atuações que o Santa teve nos últimos jogos e também diante da necessidade de não perder nenhum jogador para o primeiro jogo do mata-mata. Temos alguns atletas que estão pendurados aí e eu acho que a gente tem que ter um foco interessante em não perder eles, pelo menos para o primeiro jogo do mata-mata. E aí, obviamente, se acontecer durante o mata-mata é outra coisa, mas a gente tem que preservar alguns jogadores para conseguir não ter desfalques lá no primeiro mata-mata. Para mim, os 11 iniciais teriam que ser Rock Kennedy no gol, Yuri Ferrer na direita, a dupla de zaga seria Eurico e William Alves e Natan na esquerda. O trio de meio campo ia ser Jonatas Paulista, Gabriel Galhardo e William Júnior, e na frente o tradicional Tiaguinho, Giovani e Galhardo. E por que essa escalação? Eu acho que é autoexplicativo Rock Kennedy, né? Se Felipe Alves for titular domingo, acabou o mundo, assim, o Cabo não vai aguentar a pressão. Então, Rock Kennedy tem que ser titular no domingo. E Yuri vai na direita porque Totti está machucado, ele é a única opção. Eu acho que é melhor colocar um da posição do que improvisar nesse momento. Não é um jogo que seja lá o dos mais difíceis do mundo. Matheus Vinícius por William Alves. Simplesmente porque Matheus está pendurado, a gente não pode arriscar perder ele para o primeiro jogo do mata-mata. E o William Alves também não tem noção de comprometer. Eurico mantém Natan, eu acho que ainda é a melhor opção diante de Rodrigues, que é o reserva imediato, e Vini Silva, que também não tem mostrado muita coisa. É muito complicado a gente sacar a Balotelli do time, mas eu acho que ele tá pendurado. Jonatas Paulista não tem jogos tão tenebrosos assim quando acionado, e diante do jogo, diante da necessidade, eu colocaria Jonatas Paulista para não perder Balotelli. Se manteria Gabriel Galhardo e William Júnior, e aí até João Pedro poderia entrar na vaga de William Júnior, mas eu acho que Cabo vai manter o William Júnior para retomar a confiança dele. E no ataque, Giovani, apesar de titular, eu manteria porque ele precisa recuperar a confiança. Ele é nossa arma mais letal em toda a Série D. Ele caiu de produção e ele precisa de um jogo, entre aspas, aí, mais acessível para fazer um gol, para voltar a dar um passo para gol, para retomar toda a confiança que ele tinha lá no início do campeonato, porque a gente vai precisar muito do Giovani no mata-mata. Tiaguinho é o titular da posição, não foi titular semana passada porque esteve ausente nos treinamentos. E Thiago Galhardo é o que vai, é o que tem, não tem outro e vai ter que começar o jogo. E o que vale esse bendito jogo? Sinceramente, esse jogo vale muita coisa, né? Esse jogo vale o posicionamento do Santa Cruz no mata-mata. Esse jogo vale decidir possivelmente o mata-mata em casa, né? Conseguir ali uma primeira, segunda e terceira colocação, se posicionar melhor naquele ranking que a gente sabe da classificação geral, que o Santa Cruz já ficou muito para trás, mas a gente não garante também que os times que vão ficar em primeiro vão passar dos mata-matas até o mata-mata final. Então é um jogo que vale muito, mas para além de tudo é retomar o caminho das vitórias. O Santa Cruz faz um segundo turno muito abaixo da crítica. O Santa Cruz tem muitas dificuldades. É fato que o Santa Cruz está numa crise e uma vitória poderia amenizar. Ajuda que o adversário já não briga por nada, possivelmente não vai ter nenhum incentivo financeiro, deve vir com vários jogadores já titulares que já não vão jogar, deve vir muito jogador da base. O 13 no último jogo teve pouquíssimos jogadores no banco de reserva, então é um cenário positivo. A Arena deve receber um bom público, acima de 10 mil torcedores, então eu acho que o Santa Cruz tem tudo para conseguir uma boa vitória. E como uma coisa leva a outra, o objetivo desse jogo é a vitória. O Santa Cruz terminaria a primeira fase aí vencendo esse jogo com 27 pontos. Tá? Hoje ele é o terceiro do grupo e ele precisa almejar a primeira colocação, tá? Independente do que vai acontecer com seus adversários. Eu vou colocar aqui a tabela da última rodada na tela,
mas o Central enfrenta um jogo dificílimo fora de casa contra o Ferroviário, que está brigando pela vaga. Nesse momento é o quinto colocado com a mesma pontuação do Horizonte. Horizonte esse que enfrenta o América de Natal fora de casa, mas também vai dar a vida para poder classificar. Ou seja, os dois times que estão acima do Santa Cruz na tabela, eles vão ter confrontos com adversários muito mobilizados, que são os adversários que brigam realmente pela vaga. A gente sabe que tem o Santa Cruz de Natal, mas que está 3 pontos atrás, é muito improvável que ele brigue efetivamente pela vaga. Então é bem possível que os dois times que estão acima do Santa Cruz tropecem nessa rodada, o que faria o Santa Cruz subir de posições. Já foram feitas várias simulações de chaveamento, eu não vou nem aprofundar isso aqui agora, porque a situação do outro grupo também pode mudar, né? Mas hoje eu pensaria que seria fundamental a gente decidir em casa. A força do Santa Cruz nunca deixou de ser a força da torcida, independente que a gente não vai jogar no Arruda, deve jogar o mata-mata na arena, mas eu acho que decidir o jogo em casa faz muita diferença e o Santa Cruz precisa aproveitar para tentar galgar essas posições. Por exemplo, o Santa Cruz está com uma dificuldade muito grande de fazer gols e seria exigir demais conseguir uma goleada contra o 13. Mas se acontecer, a gente, por exemplo, pode ultrapassar o América de Natal, que vai jogar contra o Horizonte e o Horizonte vai fazer jogo duro. Então não espere uma goleada do América de Natal para cima do Horizonte. Então o Santa Cruz vencendo por 4 gols de diferença, ele pode ultrapassar até o América no saldo para ser segundo. Não sei se o Central vai conseguir vencer o Ferroviário fora de casa. A gente sabe que a última rodada, muitas vezes existem jogadores poupados, como é o caso do Santa Cruz. Então, assim, são muitas nuances a se analisar, mas o Santa Cruz precisa fazer seu papel. Vencer bem, para ultrapassar já o América de Natal no saldo de gols, mesmo com o América vencendo. E aí o Central, a gente vai torcer por um tropeço para ser primeiro do grupo. E aí, sendo o primeiro do grupo, fatalmente a gente deve enfrentar o pior adversário do outro grupo, né? E evitar o que hoje seria o confronto do América de Natal, que é contra a Juazeirense, que aparentemente seria o mais difícil por causa do campo, mas é muito mais pelo histórico do Adalto, da Juazeirense, do que efetivamente esse ano. Eu acho que é muito mais um estigma dos anos anteriores, da força da Juazeirense lá no Adalto, do que qualquer outra coisa. Mas assim, como eu disse, a situação do outro grupo também pode mudar. Então, repetindo, o Santa Cruz precisa fazer sua parte, somar seus pontos, se possível golear, retomar a confiança, chamar a torcida de volta para o mata-mata e, se possível, ficar aí em primeiro ou segundo para decidir aí principalmente esse primeiro mata-mata em casa, e depois aí vai depender da análise, quem passa do outro grupo, dos confrontos, do chaveamento. E depois de um primeiro turno tão impositivo, a gente não imaginaria que o Santa Cruz poderia não estar na primeira colocação na última rodada. Mas foi o que se apresentou, foi o que aconteceu. Mas se a gente tem chance de brigar por essa primeira colocação agora, eu acho que o time tem que jogar com tudo, na medida do possível, mesmo poupando algumas peças, e aproveitar a fragilidade do adversário para tentar ser primeiro e, de fato, tentar trilhar um caminho mais simples até chegar no tão sonhado e querido acesso. E para esse jogo da torcida, eu espero duas coisas. Primeiro, é dar o like nesse vídeo, se inscrever aqui no canal, porque esse vídeo dá um trabalho para fazer, e se você estiver curtindo, deixa o like aí. Segundo, é se mobilizar para ir para a arena. A gente sabe que é difícil, tal, é mais longe, a gente sabe todo o problema de mobilidade da arena, mas é nessa hora que o Santa Cruz mais precisa da gente, é nessa hora que a gente tem que chegar junto. Óbvio, a gente tem um mata-mata pela frente, né, que com certeza a mobilização vai ser muito maior, mas chegou a hora de... Eu brinquei no Twitter esses dias de ser a torcida Noé, sabe? Os animais que tiver em campo a gente tem que carregar, porque independente de, sei lá, eu não gosto de Yuri Ferraz, eu não gosto do volante, eu não gosto de Totti, eu não gosto do atacante X ou Y, a gente vai ter que apoiar esses caras como se fosse da família, sabe? Apoiar independente de qualquer coisa, porque se o jogador já tem certa dificuldade, sem tanta pressão, imagina sendo pressionado. Então eu acho que chegou a hora de esquecer todos os milindres. E aí eu vou dizer vírgula, exceto Felipe Alves, porque isso aí não pode jogar de jeito nenhum, mas para com os outros jogadores esquecer todos os milindres, todas as problemáticas, inclusive o Thiago Galhardo, que eu acho que é o jogador que mais tem irritado a torcida nos últimos jogos, mas chegou a hora da gente focar no acesso, dar as mãos, carregar esse time, mostrar que a nossa torcida joga junto, que a nossa torcida resolve jogo e focar, bicho. Eu acho que o acesso pra gente é fundamental, a Série D é muito nociva para um time do tamanho do Santa Cruz, e a gente precisa sair dessa série esse ano. Então é isso.
condensei bem aí as ideias, reforçando aí o pedido para você se inscrever no canal, deixar o like, que é muito importante aqui pra gente. Compartilha esse vídeo aí se você curtiu e vamos todo mundo agora dar as mãos, né? Vamos focar nesse acesso, é muito importante. Se Deus quiser, daqui a 7 semanas aí, quase 2 meses, finalzinho ali de agosto, eu vou estar aqui falando do pós-jogo do Santa Cruz com acesso à Série C. Tamo junto, chegou a hora da força da torcida, chegar junto e esquecer A ou B. Agora é hora de Santa Cruz. Valeu, galera. Um abraço.